Olha a esperteza dos senhores da UNITA. Esse tipo de esperteza não dá para estar no poder. O Cavula me tirou do grupo de madrugada. Me tirou no grupo de madrugada porque eu fiz uma canção que ele não gostou. Uma canção da Gabriela. Eu compus, vou pôr aqui a música que fez o Cavula me tirar. Eu fiz a canção da Gabriela e fiz a música também da homenagem à filha que estava a casar. Vou pôr as duas músicas aqui embaixo. Ele te tira do grupo e eu falei logo de manhã cedo com o JHM. JHM, o que é isso? Eu já sabia que... Vocês entendem o tipo de pessoas que temos. Isso é para tornar um angolano burro. Eles te tiram do grupo e depois, essa cara eu vi que ele falou, ele não vai aparecer aqui até 16 horas. Assim, os outros do grupo, o Abdu fugiu. Depois, um deles, descuidado, vem e põe o áudio fora do grupo. Eu fico sabendo fora do grupo e estou aqui reagindo fora do grupo. Alguém terá coragem de pôr lá dentro do grupo? Não, vou pegar, vou mandar para o JHM, para ele entender que o grupo deles, quando tiram alguém do grupo, não falem dele, porque vocês estão a tirar o direito de resposta. Se vocês tirarem o direito de resposta nas pessoas, vocês não estão a lutar para democratizar o país, vocês querem criar a vossa ditadura de pessoas mais burras ainda do que o MPLA. Isso não faz sentido. Olhem, escutem aqui as duas músicas que fez o Cavula me tirar do grupo. Eu pergunto a vocês se essas duas músicas fazem mal a alguém. Olha, vejam o estilo dessa gente. Primeiro me tiram do grupo Debate de TV. Eu sou tirado do grupo Debate de TV e depois, estando ausente, se fala, cita-se meu nome. Quer dizer, é uma lógica de gente maluca. E aí acompanha o indivíduo que traz aqui o argumento em defesa do Adalberto. Vejam como é construído o discurso de defesa do Adalberto. Ou seja, olha as premissas que ele vai criar para depois ele gerar conclusão. Se eu tivesse conhecido antes o Adalberto, por aquilo que ele terá falado no passado, exime o Adalberto de qualquer crítica no presente. Se não fosse tratado do nosso país, eu ia deixar isso passar para lá. Mas tratando-se da nossa pátria, nossa nação, isso vai a merda. Isso é um cara maluco que está a falar. É maluco. Quer dizer, amanhã eu vou estar com um crachá na mão, mandando para a cara das pessoas. Tu não me conheces, pá, sabes quem eu sou? Eu fui, na época da ditadura do MPLA, fui uma das vozes mais contundentes do país. Isso é um filho da puta. Aí, se eu tivesse conhecido o Adalberto em Portugal, se eu tivesse conhecido o Adalberto como presidente da bancada parlamentar, o Adalberto tem lá retórica de quê? O Adalberto entende de processos de quê? Que ele não conseguiu organizar a UNITA. Vocês percebem que eu ando a falar aqui a maldita herança portuguesa? Vocês conseguem compreender o que eu estou a dizer? Eu passei o dia inteiro hoje, discutindo cultura de trabalho com os meus colaboradores, discutindo construção de processos. Vocês começam... Deixa eu vou me concentrar aqui, porque apesar de estar nervoso, vou beber um copo de água. Tomara a Deus que eu consiga esmiuçar para esse jovem compreender. A liderança que padece o nosso país, que nós estamos ávidos, estamos ansiosos por uma liderança, a liderança para a África e Angola em particular, é alguém que faça gestão de processos. Deixa eu explicar o que é gestão de processos. Eu não estou a falar de rotina, repetir falas, repetir textos. Isso é um nível de saber e de inteligência razoável, se for para repetir textos, usar a postura. O Adalberto não é líder. Não é líder, por isso que eu vou começar a tecer aqui. A liderança que Angola padece é alguém que consegue gerir processos. O que é gerir processos? Eu começo a diferenciar o processo daquilo que ele não é. Ele não é rotina. A gestão de rotina. Todos os dias você chega na empresa, senta e dá um bom dia no cliente que vem. Pois não, quero 5 pães. Fulano, dá 5 pães para ele e cobra 250 kwanzas. Isso é uma rotina. O que é processo? O processo aconteceu antes da padaria estar aberta. Mas o que terá acontecido antes da padaria estar aberta? Vamos partir do ponto zero. O ponto zero foi escolher um ponto que seja ponto adequado para a venda de pães. Alguém estudou, entendeu o cenário, aqui se adequa uma padaria e começou as etapas até o dia do pão estar pronto e ficar na bancada e repetir as rotinas. Esse profissional que equalizou, elaborou os processos, ele mensurou o tipo de forno para atingir quantos pães, a capacidade de produção da padaria versus a capacidade de consumo da região. Este ator, esse personagem que fez isso, ele geriu processos.
Senhor Abdu, nós estamos a entender agora que estás a falar sobre negócios. Como se aplica isso na política? Pronto, esse é o cerne da questão. Nós precisamos de um líder de oposição que esteja à altura de gerir processos. O Adalberto não gera processos. O Adalberto consegue vender as eleições, que nós não vamos... Eu não vou fazer um julgamento de moral aqui, nem de ética. Eu vou fazer um julgamento de gestão. Eu vou julgar a capacidade administrativa e de gestão de recursos do Adalberto. Eu não vou avaliar aqui a ética, se é certo ou não certo vender as eleições. Não vem o caso. Eu não quero ser o homem mais honesto desse país. Não estou interessado. Agora vamos começar a discutir a gestão. Porque quando um dia a UNITA for auditada, e vai ser auditada, não será auditada pela ética, é pela gestão, os recursos financeiros. Naturalmente, ao perceber os rombos que a UNITA teve, vai estar em causa a idoneidade, e aí ao me referir à idoneidade, vai esbarrar na ética, vai esbarrar na moral. Mas, voltando ao que está em debate aqui, é a capacidade de liderança do Adalberto. Portanto, a capacidade de gestão de processos. Alguém tem que ter capacidade de compreender quais são os processos que os vai levar ao poder. O Adalberto não está dando os passos que levam ao poder. Quando você está a caminho do poder, você próprio sabe que eu estou a caminho do poder. O Adalberto está à espera de uma fatalidade histórica. Eu já expliquei várias vezes o que é fatalidade histórica. A FENELA lá atrás faltou liderança para gerir processos. Por isso, o MPLA lhes deu no focinho e tomou o poder. O MPLA, Agostinho Neto, estava gerindo processos. O Roberto estava a pensar que fosse uma inércia. Ele levou. O Adalberto não está gerindo processos. Tem que haver gestão de processos. Quando alguém está a caminho do poder, primeiro, é poder para quê? Para melhorar o povo. Esse povo existe aos dias de hoje? Sim, existe. O que é que você faz hoje que permite às pessoas lúcidas ver um traço de um homem que vai melhorar o país? A UNITA recebe mais de $1 milhão por mês. $1 milhão por mês que a UNITA recebe está a refletir em qual infraestrutura? Não, nenhuma infraestrutura. Ok. Em qual ser humano está a refletir? Nenhum ser humano da UNITA está recebendo investimentos que melhorem a performance da UNITA. Nenhuma infraestrutura a UNITA está fazendo manutenção ou desenvolver. Por vá, puta que pariu, que merda é esta? Isso aqui é uma nação, porcaria. Não conheceu o Adalberto no passado. Esses andam a admirar a conjunção verbal, a combinação, a dicção. Isso é uma estupidez que nós herdamos da era colonial. Na era colonial, veja lá. Eu sou de uma família que na era colonial os meus pais eram professores. Portanto, na era colonial já era tido como negro civilizado, ou seja, assimilado. Eu renunciei à dicção portuguesa. Eu renunciei, porque eu percebi que aquele português é vazio. Ele não é um português conceitual. Um dia vou vir aqui, já falei 3 vezes sobre o comunicar-se de forma conceitual, como estou a fazer aqui agora, estou a me comunicar de forma conceitual. O que acontece quando uma pessoa começa a se comunicar de forma conceitual? O seu interlocutor, portanto, você que me está a ouvir, começa a compreender independente do seu grau de instrução. Eu, Abdu Ferraz, quando tomo a fala, eu faço com que as pessoas menos instruídas, ainda assim, me compreendem muitíssimo bem. Por quê? Eu faço uso de uma língua que é língua conceitual. Você vai encontrar poucos portugueses que se comunicam de forma conceitual. É um blá, 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 blá. Os caras se comunicam tão mal que não conseguem dizer o que é que eles querem, por que você está a falar. Se alguém encontrar minha conversa pela metade, vai descobrir que esse senhor está a falar por uma coisa que é muito interessante, que é sobre lideranças, postura de liderança versus processos. Se fosse um português que viesse a falar o pouco que eu falei aqui, ele ia usar um ano inteiro de fala. O que eu falo em 30 minutos é uma tese de doutorado. Quando eu começo a falar em 30 minutos, o conteúdo que sai da minha boca é tão substancioso, é tão pontual, é tão pertinente, que você consegue começar a ter clareza de como vamos conduzir esse país. Essa oposição liderada por Adalberto, ela é falaciosa, ela é infantil, ela é muito pobre. O Adalberto, quando você senta com ele para começar a ver da forma uma conversa conceitual, você diz assim: este é o potencial presidente? Sim, ok, obrigado. Vamos começar nos problemas de Angola. É problema a questão do desemprego dos jovens? Sim. Adalberto tem condições de entender os processos de currículos versus emprego? Não. O Adalberto não tem. Mas ele anda a abrir a boca para falar o quê?
fala coisas para você, como tal, esse cara vai admirar. Vamos continuar a conversar. O Adalberto tem entendimento de processo de democratização, de políticas de moradia social? Não. Mas, senhor Abdu, por que estás a falar que não tem, se ele ainda não governou? Pois, esse é o problema. Porque se o Adalberto tivesse compreensão dos processos de políticas públicas de moradia social, ele como opositor, vamos exprimir todos os artigos publicados nesse país, vamos exprimir todas as entrevistas que o Adalberto fez e não lhe falta oportunidade. Eu, as dores que sinto por esse país, eu faço uso desse lugar aqui de fala, desse microfone do meu celular e me expresso a todos vocês. O Adalberto não tem interesse de se explicar ao povo angolano. Ele tem a Rádio Despertar. Ele tem celular tanto quanto eu tenho. O Adalberto podia estar aqui nas redes sociais. Isso não lhe vai diminuir. Pelo contrário, em agradecer a liderança dele, as pessoas iam compreender as dores do Adalberto, as angústias. O Adalberto não demonstra nenhuma indignação a qualquer sofrimento que se abate ao povo angolano. Que raio de liderança que não está indignado? Onde já visto uma liderança que não demonstra indignação? Eu estou indignado às condições que os jovens se encontram, por isso sou eu, protagonista, ator do projeto XY. O Adalberto tem um projeto de massificação do saber desse país. Porque se ele tiver, ele consegue executar. Ele não é como eu que tenho que lutar para materializar. O Adalberto põe em prática. Se o Adalberto tiver 1/3 da minha capacidade, se o Adalberto tiver 1/3 da minha indignação, da minha sensibilidade para com o país, com os recursos que ele tem desses anos que ele fez o papel dessa política de praça, de vendedores de galinha com pulgas nos bolsos, esses senhores teriam reconstruído a UNITA na sua infraestrutura, no seu processo de organização operacional e até mesmo na edificação da imagem da UNITA. Eu fiz muito para que a imagem da UNITA fosse melhorada. Em menos de 45 dias engajado numa campanha eleitoral, eu elevei a imagem da UNITA a patamares que está folgado hoje. Por quê? Esta fala que hoje eu me sirvo dela para dizer as angústias que o povo angolano tem, os pilares dos quais devemos construir para pensar um país. Eu usei essa lógica para ensinar as pessoas a entender a relevância da UNITA, mesmo você sendo de classe média alta. Mas aquela UNITA de quem eu estava interessado a apresentar relevância era se eles tivessem líderes à altura. Por isso que eu pedia que se elegesse o Rafael Massango. Eu pedia que se elegesse o Rafael Massango, porque ele se apresenta muitíssimo mais competente, com mais discernimento, mais cultura. O Rafael Massango é capaz de gerir processos, o Adalberto não. Então, as pessoas pensam, se alguém vir com uma dicção portuguesa e terminar com hora pós, depois eu digo porque eu filo, já que eu não consigo ter essa dicção, sim senhora, o Atanga, aquele ali, o Adalberto, aquele fala bem, entendeste? Não entendi o que ele falou, puta que o pariu, e por que tá aí falar que fala bem? Parece mesmo branco quando ele tá falando, tá vendo? É estupidez, é essa estupidez que está nos fazendo ter uma oposição de merda. Eu quero reestruturar a oposição para chegar ao poder. Eu tenho que fazer crítica àqueles que estão a enfrentar a ditadura, porque a qualidade de quem enfrenta a ditadura determina a fustigação dos nossos sonhos desse país se democratizar. O Adalberto não tem entendimento da cadeia de produção petroquímica do país. O Adalberto não, por que o Sr. Abdu faz isso? Ele não faz crítica a isso. Ele não faz nenhuma crítica sobre a produção de petróleo do país e os seus contratos. O Adalberto não tem nenhum posicionamento sobre a questão dos currículos nacionais, a capacitação dos angolanos e o escalonamento das oportunidades de emprego. O Adalberto não sabe falar como se gera empregos em escala. O Adalberto não tem cultura de trabalho. Que raio de líder que não tem cultura de trabalho que você está a confiar? Porque veja, o argumento, você conheceu por acaso o Alberto quando era X? Conheceu? Aí você pergunta, ele como presidente da bancada parlamentar, quantos projetos de leis ele remeteu ao parlamento? Eu já vou te dizer. Se ele não tem capacidade de compreender o processo de políticas de moradia social, significa, a depender do cérebro do Adalberto, não vai se pressionar o governo para deixar de roubar o dinheiro da moradia dos pobres
E mesmo que ele chegue ao poder, ele não tem capacidade de compreender como executar um programa de moradia social. Se ele tivesse capacidade, para quem quer socorrer o povo angolano, ele na condição de assento no parlamento, cabe-lhe a responsabilidade, e ele é pago com o dinheiro do povo angolano, para que pense soluções legais, legislativas ao país. Ou seja, remete projetos de leis que o MPLA, na sua estupidez, que caracteriza o MPLA viria negar tais projetos. Mas, pelo menos, o Adalberto, nessa altura do campeonato, ia ter uma carta na manga, dizia, está aqui o senhor Abidou Falatóa, está aqui nosso programa de moradia social. O MPLA recusou porque nós, UNITA, dirigida inicialmente por Samacuva e posteriormente por eu, Adalberto, somos de tal inteligência inquestionável, olhando para o sofrimento do povo, remetemos um projeto que prevê o teto máximo da moradia. Está aqui, nós o fizemos para impedir que o governo rouba o dinheiro em nome da moradia social. Por isso nós discutimos no parlamento uma lei que devesse determinar o teto máximo, qual é o custo por metro quadrado de obras públicas. Nós, como Estado, e como qualquer instituição, inclusive a instituição família, quando você quer construir alguma coisa, quer fazer despesa, defina o seu teto. Ou seja, eu estou pronto a comprar uma casa de que seja o máximo $100 mil. Ok. Você não pode sair, conversar com a sua esposa, com a sua família, vão gastar $100 mil para comprar casa. Daqui a pouco a sua mulher te pergunta, compraste a casa? Dei entrada dos $100 mil, está a faltar 300 mil. Mas como que você deu entrada de $100 mil, está a faltar 300 mil? Nós não íamos comprar uma casa de 100 mil? Por que foste escolher uma casa de 400 mil? Porque haveria comissão lá. Mas comissão para te prejudicar a sua própria família, você não é burro. Você não sabe que você devia comprar 4 casas com esse dinheiro? É isso que acontece em Angola. O Adalberto, se tivesse compreensão, zelo por esse país, você ia perceber, não pelo que ele fala, o que ele faz, ia perceber o grau de maturidade do Adalberto para com o país e com as funções que ele deseja ocupar. O Adalberto não tem inteligência para nos ser um presidente, sobretudo nós que temos todos esses problemas. O Adalberto serve para ser presidente num país que já passaram na frente os homens inteligentes, que colocaram os tetos dos gastos públicos sobre programas de moradia social, definiram todo o caderno orientador de como executar os programas de moradia social, passaram na frente os homens que desenharam, construíram todo um programa de merenda escolar. Quando você escuta programas, estou a falar todos os processos de execução dos custos de merenda escolar. Passaram na frente os que discutiram os currículos nacionais, a transferência de competências nacionais, os processos de certificações dos cursos técnicos profissionais. Passaram na frente os homens que discutiram as riquezas do mar, discutiram a legislação do mar, o direito do mar. Passaram na frente os homens que discutiram a riqueza florestal, a riqueza agropecuária, a riqueza mineral. Passaram na frente os que discutiram o direito da criança. Passaram na frente os que discutiram a integração e a salvaguarda dos direitos do idoso. Depois de passar todos esses homens do bem, lúcidos, inteligentes na frente, aí pronto, já pode vir os filhos vagabundos, menos inteligentes, já podem se levantar, perfis tipo do Adalberto, dizer, quer ser presidente, põe, elege lá um mulato, deixa ele lá, vai pegar um ar fresco como presidente, vai passear um pouco no avião do presidente, vai fazer um show, vai se sentir o máximo, põe. Mas do jeito que nós estamos, não dá para pôr uma pessoa como o Adalberto. Não dá. Não dá. Eu não estou criticando o Adalberto com prazer, é com sofrimento. Não dá. É com tristeza que estou a criticar o Adalberto. Não dá. Se você levantar o histórico dele como presidente da bancada parlamentar da oposição, não produziu nada. Absolutamente nada. Não há nenhum benefício da UNITA como oposição que impactou a política nacional. Nada. E espero que não me falte a humildade. Uma fala como essa minha já ajuda toda a oposição de Angola a se organizar. Toda ela. Essas falas faziam falta nessa praça política. Essas falas, como eu estou a fazer, eu fui o primeiro a vir a público, começar a criticar a oposição, e vocês começaram a achar, me compraram. Tipo aquele cara lá o cara que foi tomar a fala que eu tive que responder. Aquele indivíduo, o senhor Abidou tem lá as agendas, e aí já para ele assim já falou, que eu lhe pagar para tal. Não, ninguém está me pagar para ofender o MPLA de bandidos, ninguém está me pagar isso. No MPLA não tem lá ninguém que fala assim, Abidou, toma esse dinheiro. Nos compara nós mesmos com a UNITA, somos todos mesmo bandidos. Não tem isso no MPLA. Não tem nada disso. Vocês tinham que ser muito burros para ouvir o que esse senhor está a falar. Não tem nada disso. Então, temos que ser sérios. Eu faço a oposição com seriedade.
E aqui eu consegui esmiuçar para vocês compreender porque que o Adalberto é incompetente, é burro, é inapropriado. Ele, como pai de família, com certeza é inteligente. Como marido, com certeza é o melhor marido que uma mulher pode ter. Como filho, com certeza é o melhor filho do mundo. Como pai, não tem dúvida, deve ser o melhor pai do mundo. Isso não é da minha conta, tudo isso que eu falei, mas para agir no nosso país tem que se meter sobre o crivo, sobre a peneira para ver as competências. Já sofremos demais na mão de incompetentes. Já sofremos. Quando esses senhores começaram a proclamar a independência, eu era uma criança. Eu passei fome na infância, corri vender cigarros na rua por causa de um governo estúpido, incompetente. As crianças deviam ter o suporte. Eu não vou aceitar que eu vá a óbito, venha morrer sem organizar esse país. Eu preciso organizar o meu país. E estou a vos dar provas como eu tenho competência, entendimento para organizar esse país. Eu tenho capacidade de idealizar programas bem elaborados, que permite você formar quadros sem gastar um centavo. Angola consegue formar mais de 30, 50 mil jovens por ano sem gastar um centavo. O Adalberto é incapaz de raciocinar desta maneira. Ele não saberia nem onde ele começar. Ele não tem cultura para isso. Nós conseguiríamos financiar a indústria nacional sem gastar um centavo. O Adalberto não tem competência para isso. Não tem cultura para isso.